Façam um santuário para mim. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Deus ele pede que façamos um santuário para ele e eu vou pairar dentro de vocês. Dentro de cada pessoa tem um templo sagrado onde que Deus ele paira, ele mora, ele habita no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. A Torá descreve várias vezes a ideia da construção do santuário. E a Torá descreve uma frase no singular e depois escreve uma frase no plural. Façam um santuário, façam essa peça e um santuário, um templo. De repente a Torá descreve Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro deles. Abramino, bem-vindo. Feliz de te rever aqui no Shiur. Façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro deles. Porque dentro de cada pessoa e pessoa tem um santuário, tem um local onde que Deus ele paira dentro da nossa vida, da nossa mente. E na nossa vida, isso representa o nosso intelecto. O nosso cérebro, a nossa cabeça é o local mais elevado, é o local mais puro do nosso corpo. E vejamos hoje alguns ângulos dessa ideia onde que Deus ele paira na nossa vida. Tem no meu corpo, que é dentro da minha cabeça, tem no povo em geral, que é a cabeça do povo judeu, que é o Rebbe de cada geração. Rebbe significa Rosh Benei Israel, a cabeça do povo de Israel, ali que tem a presença divina mais revelada. Existe no mundo físico, o local mais sagrado do mundo é a terra de Israel. Dentro de Israel, Jerusalém. Dentro de Jerusalém, o templo sagrado. E dentro do templo sagrado, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E ali dentro era a Arca Sagrada, que ali dentro estava as primeiras tábuas e as segundas tábuas. Que ali, que é o crânio, a cabeça do mundo todo, onde que a presença divina estava revelada de uma forma absurda, máxima, além de todo o resto do mundo. Que, aliás, essa presença divina que continua no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, continua até hoje. Estamos vendo hoje o Tânia, o GPS para a alma, no capítulo 34. E no Tânia seria capítulos 51 e 52. Já estamos acabando a primeira parte do Tânia. O primeiro livro do Tânia, que é chamado Likutei Amarim. Estamos agora vendo o finalzinho desse livro, desses 53 capítulos do Tânia, que estamos desde o começo das nossas aulas, e aqui ele está falando o objetivo final de toda essa teoria, de todas essas aulas, e dezenas de capítulos do Tânia. O objetivo de tudo isso é trazer Deus para o mundo, trazer a presença divina, a Shekhinah, de uma forma revelada aqui embaixo, no mundo físico, na minha vida fisicamente. E isso vai acontecer de uma forma máxima e revelada na vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Então, o Tânia começou explicando uns assuntos que começamos lá no começo do livro, que era a ideia de ter as mitzvot na prática. No momento que você faz as mitzvot no mundo físico, você está transformando a fisicalidade deste mundo tão profano, tão escuro,
um local que Deus possa se revelar, que possa pairar de uma forma visível para todos. Aqui ele traz alguns nomes um pouquinho mais profundos, algumas ideias das Sefirot, dos mundos espirituais, e para quem está acompanhando o Tânia desde o começo, talvez fique um pouquinho mais fácil de você entender. Se você já tem um livro GPS para a Alma, fica mais fácil ainda, porque no final do livro existe uma tabelinha, duas tabelinhas, uma tabela dos 4 mundos e uma tabela das 10 Sefirot. Então, se você olhar no finalzinho do livro, você vai ver essas duas tabelas, então fica mais fácil de você acompanhar a aula de hoje. Os 4 mundos espirituais: Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. Atzilut é o mundo mais elevado, que é o mundo exaltado. O segundo mundo, o mundo de Beriah, da criação. O terceiro mundo, mais baixo, é a formação. E o quarto mundo, que é o mundo físico, e é o mundo que nós nos encontramos, que é chamado mundo de Asiah, o mundo de ação. O mundo da ação, o mundo físico, material. Dentro de cada um desses 4 mundos, existem as 10 Sefirot. As 10 forças divinas com as quais Deus criou o mundo. Com as 10 energias, são 3 forças intelectuais, Chokhmah, Binah e Udat, a sabedoria, o entendimento e o conhecimento, a conclusão. Depois tem as 7 forças emocionais, Chesed, Gvorá, Tiferet, bondade, severidade, beleza, vitória, esplendor, fundamento. E o último, o mais baixo, é Malchut. Então, nos 4 mundos existem, cada mundo tem essas 10 forças. A força mais elevada é a Chokhmah, que é a sabedoria, que é o início da revelação, que é só que explicamos lá para trás, no Tânia, a Chokhmah representa um pontinho, que seria o insight de uma sabedoria, de um pensamento, seria o start, aquela lâmpada que aparece na cabeça, que é algo muito abstrato ainda. Ele faz parte do intelecto, é o início do intelecto, é o início de todo um pensamento. E a força mais baixa, a última das 10 forças, é Malchut, que é chamado de realeza, de reinado, mas representa o mundo da ação, ou a parte mais baixa, a parte mais inferior da nossa vida, da nossa alma, ou daquele mundo. Então, temos 4 mundos, cada mundo tem 10 forças. A força mais elevada é o início dessa revelação, e a força mais baixa, que é o Malchut, é onde que tem a parte mais revelada, digamos assim, de cada mundo. Então, do mundo mais elevado, que é o mundo de Atzilut, existe o cérebro daquele mundo, existe o intelecto daquele mundo, que seria a Chokhmah, ou Chabad em geral. O atributo de Malchut, de Atzilut, quer dizer, o nível mais baixo, a 10ª força do primeiro mundo, essa posição é chamado de Shekhinah. O que quer dizer Shekhinah? Shekhinah aparece muito na nossa literatura, nas rezas, nos estudos. Shekhinah vem da palavra pairar, se revelar. Ve'asu lemigdash ve'shachanti betocham. Façam para mim um santuário, e eu vou Shekhinah, Shochen, eu vou pairar, me revelar dentro dele. É o local onde que Deus ele se revela. Sendo que é o último nível desse mundo tão elevado, onde que há essa revelação, onde inicia a revelação de Deus,
no atributo mais baixo, que é a força de Malchut. Então, primeiro começa as forças do intelecto, que é no mundo de Briá, e depois vai descendo até o nível mais baixo. E assim, cada mundo tem um intelecto, que é o responsável pelo mundo todo, e o Malchut, que é o momento que está revelado tudo isso. Quer dizer, a força mais baixa, a fonte dela é da força mais elevada. A parte da ação vem da parte do intelecto, que é o Moar, que é a sabedoria máxima. E dessa forma, eu sei que são conceitos um pouquinho mais complexos, mas vamos ver se a gente consegue traduzir de uma forma mais acessível a todos. Então, a força mais baixa, ela vem da força mais elevada, que é o Chokhmah de Atzilut, que é a sabedoria, que é aquele start, que é o início daquela luz do mundo de Atzilut. Só que esse ponto máximo do mundo mais elevado está conectado com o além dos mundos, que antes da criação dos 4 mundos existia só Deus, a luz infinita de Deus, o Or Ein Sof Baruch Hu, a luz infinita, abençoado seja. Então quer dizer, o mundo, o nível mais baixo está conectado com o infinito, com a força infinita de Deus. Só que no nosso mundo, nós não temos como presenciar a luz divina, como visualizar a santidade. Pelo contrário, nós estamos num mundo muito baixo, muito escuro, muito da mentira, da enganação, da maldade, do antissemitismo. Por quê? Porque a luz de Deus está escondida dentro desse mundo. Nós estamos no mundo mais baixo, no 4º mundo, e nós estamos nos níveis mais baixos da escuridão máxima e absoluta. Só que em cada mundo, como falamos antes, existe o intelecto daquele mundo, o cérebro daquele mundo, que é chamado Kodesh HaKodashim, santo dos santos de cada mundo. No nosso mundo, também existe um ponto, uma energia divina que pode se espalhar pelo restante do mundo. No nosso mundo físico, no globo, ou no universo que nós vivemos, existe um local que ele é o local sagrado. Por si só, ele é uma terra, é um local sagrado. Que isso é a terra de Israel. Por isso que a terra santa, não somente nós chamamos de terra santa, mas as nações em geral chamam Israel de terra santa. Não é à toa que tem tanta guerra e tanta briga por aquela terra santa. Por que Israel é chamado a terra santa Eretz HaKodesh? Porque naquele local tem uma santidade diferenciada do que o restante do mundo. Qualquer local de Israel, o ar de Israel, fala o Talmud, ele deixa a pessoa mais inteligente. O ar, só você estar em Israel, você já tem uma sabedoria maior. Não é à toa que Israel tem tantas startups, e tem tantos prêmios nobres, e tem tanta tecnologia, que o mundo inteiro usa um buraquinho do planeta, o mundo inteiro se beneficia. Quer dizer, não somente assuntos de Torá e de judaísmo, mas mesmo assuntos laicos e de tecnologia e de agricultura, Israel é o grande criador de tantas e tantas ideias. Então, Israel, em geral, é o local sagrado. Dentro de Israel, você tem a cidade santa, o local mais sagrado, que é Jerusalém, Yerushalayim. Não é à toa que todas as nossas rezas, quando fazemos o Shemona Esrei, a Amidá, a reza silenciosa,
nós paramos e nos direcionamos a Jerusalém, a Israel. Se você está em Israel, você vira para Jerusalém. E se você está em Jerusalém, você vira em direção ao templo, que ali é o local mais sagrado ainda. Não é à toa que o Kotel, que o Muro das Lamentações, é o local mais sagrado do mundo. Porque ali não é as ruínas, ali é o local e continua sendo o local mais sagrado até hoje. Por que isso? Quando o rei Salomão ele construiu o templo, ele teve que fazer uma terraplanagem no Monte Moriá, que é um monte. Ele teve que alinhar para construir ali em cima todo aquele templo maravilhoso que ele construiu. Na construção, ele construiu vários túneis e vários arcos. Uma das razões era para bloquear impurezas que pudessem estar lá embaixo enterrados, corpos ou cemitérios antigos, assim por diante. Então, para bloquear essa impureza, fizeram esses arcos, porque os sacerdotes, os Koanim, não poderiam nunca se impurificar e fazer o trabalho no templo. Quando ele montou esses túneis, acho que foram os primeiros túneis da história, há 3.000 anos, 2.500 anos, ele criou plano A e plano B. No Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, ele criou o plano A, que era o local na construção externa, lá em cima, onde que ficava a Arca Sagrada com as duas tábuas dentro, com os querubins em cima, com toda aquela santidade, do trabalho do Kohen Gadol no dia do Yom Kippur e assim por diante. Só que ele criou um plano B. Um plano B foi lá embaixo. Provavelmente quilômetros abaixo do plano, ele criou túneis, labirintos, para que ele pudesse colocar a Arca Sagrada lá embaixo. 40 anos antes da destruição do primeiro templo, o rei e o profeta da época, eles pegaram e retiraram a Arca Sagrada, quando que ainda estava em paz Jerusalém, não havia sido destruído ou invadido o templo. Eles retiraram a arca com tudo que estava junto com a arca, as primeiras tábuas quebradas, as segundas tábuas com os querubins, o cajado do Aaron, que nasceu aquelas amêndoas e outras coisinhas que estavam ao redor, e eles colocaram no plano B. Quer dizer, não era por causa da perseguição que eles acabaram fazendo isso, ou da destruição. Não. O rei Salomão, ele colocou o plano A e o plano B. E aquele plano B tem a mesma santidade do plano A. Não é menos sagrado do que o plano A. O que a gente conclui com isso? Olha só que incrível. Apesar que o templo foi destruído, mas a santidade nunca saiu de lá. A santidade do templo nunca saiu daquele local. E continua sendo sagrado até hoje. E o mais incrível é que a Arca Sagrada se encontra lá embaixo. Tem várias teorias onde que a Arca se encontra, na Jordânia, sei lá onde. A Arca se encontra até hoje lá embaixo, num cofre super secreto que se encontra lá embaixo até hoje. Sim, se encontra lá embaixo até hoje. E nunca vão conseguir achar. Não é à toa que, aliás, isso se encontra exatamente debaixo da mesquita de ouro, atrás do Kotel Amaravi. Eles construíram a mesquita no local mais sagrado. Não é à toa que está lá. E não é à toa que eles proíbem fazer escavações debaixo daquele monte. Por quê? Porque cada vez mais essas escavações comprovam que aquela terra é nossa e que o templo é nosso e que tudo aquilo lá é sagrado. Mas está lá, guardado, até hoje. E quando Mashiach chegar, muito em breve, aquela arca vai ser
resgatada e ali será construído o templo sagrado, exatamente no local onde que é a mesquita até hoje. Então, na época do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado, a revelação da Shekhinah, da presença divina, era dentro do templo, dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. Então, a Shekhinah, a presença divina, que, como falamos antes, é o nível mais baixo de cada mundo, é a 10ª força, é o nível de Malchut, do reinado, da revelação divina. Então, a Shekhinah, a presença divina, ela estava brilhando dentro daquele local, de uma forma visível e revelada para quem que podia entrar lá dentro, que era só o santo, só o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, sem nenhuma ocultação, sem nenhum filtro. Era Deus revelado, reveladamente, visivelmente naquele local. Por isso que na época do templo sagrado, do primeiro templo, quando que a arca estava lá com as 2 tábuas, eram milagres o tempo todo, visíveis. Maravilhas aconteciam naquele local. Um dos exemplos disso eram as tábuas sagradas, as tábuas da lei, que estavam dentro da arca sagrada. A arca era uma caixa de ouro, uma caixa de madeira e mais uma caixa de ouro dentro, e depois lá dentro estava as primeiras tábuas, as segundas tábuas e o rolo da Torá, o Sefer Torá, que o Moshe Rabbeinu ele escreveu. As letras nas tábuas, elas foram gravadas em baixo relevo. Não somente que elas foram gravadas em baixo relevo, elas perfuravam de um lado da pedra até o outro lado da pedra. E inúmeros milagres aconteciam. Vamos falar agora 2 milagres que aconteciam. Quando você perfura uma pedra de um lado para o outro, um lado você consegue ler normalmente, e do outro lado fica de ponta cabeça. Como, por exemplo, ambulância. Está escrito ambulância de ponta cabeça, para que você conseguir ler de trás, você consegue ver pelo espelho, está escrito lá ambulância. Na pedra, nas 2 tábuas, você conseguia ler de um lado e do outro lado da mesma forma. E não era computador digital, eram pedras gravadas de um lado até o outro. Um outro exemplo é uma letra como Samer ou Mem Sofit, que é uma bolinha. E quando você tem aquelas réguas de crianças para escrever números, então você tem o desenho do zero. Como que eles fazem o zero? Tem uma bolinha por fora, uma bolinha por dentro e tem um pedacinho de plástico segurando a bolinha de dentro para que ela não caia. Correto? Por isso que fica incompleto aquele zero, fica sempre um espaço em branco. Como que fica em baixo relevo? Se é perfurado, então a bolinha do Samer ou do Mem Sofit, ela deveria estar caída, porque tem uma bolinha solta, sem nada prendendo. E o milagre era que aquela bolinha, aquele pedacinho de pedra, ela ficava flutuando dentro daquelas tábuas da lei. Outro milagre é que o espaço onde que a arca se encontrava não ocupava espaço. Se você calculava da parede da direita até a parede da esquerda, você tinha lá 20 cúbitos. Se você media da parede da direita até a arca sagrada, e da parede da esquerda até a arca sagrada, você tinha 10 mais 10. Como pode ser isso? Não tem explicação. Por quê? Porque o espaço da arca não ocupava espaço. Ali era um lugar onde que um nível espiritual, um nível divino, que é acima de tempo e acima de espaço, estava revelado naquele local tão sagrado. Então, por isso que acontecia tantos milagres naquele local.
Mas isso foi na época do primeiro templo sagrado. Na época do segundo templo, que, como eu falei antes, a arca já não se encontrava mais no segundo templo, a arca ficou enterrada, se encontra enterrada lá embaixo, no plano B, até hoje. E o local do Beit HaMikdash foi feito lá os milagres, mas não tantos milagres como que era no primeiro templo. Porque o segundo templo, várias coisas e objetos e peças não voltaram no segundo templo. Como eu falei numa outra aula, que do peitoral, do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, dentro do peitoral tinha o nome de Deus. Esse nome de Deus não voltou no segundo templo. Ele provavelmente foi enterrado lá embaixo, antes da destruição do primeiro. Então, sendo que você não tinha a arca revelada lá dentro, então os milagres também já não eram tão revelados. E a presença divina também não era tão visível. E os milagres não eram tão grandiosos como que no primeiro templo. Por porque esse Malchut de Atzilut, essa décima força desse mundo de Atzilut, ela desceu para o segundo mundo, para o terceiro mundo, e permaneceu nesse terceiro mundo mais baixo. Então, por isso que tinham milagres, mas não eram milagres tão elevados como que na época do primeiro templo. Mas, de qualquer forma, no segundo templo, só o Kohen Gadol, no Yom Kippur, que podia entrar lá dentro para fazer a reza pelo povo e etc. Mas a santidade já não era a mesma. Por isso que foi profanado, por isso que tiveram vários impostores e Kohen Gadol que compraram o seu cargo, porque já não tinha a mesma santidade no segundo templo como que havia no primeiro templo. Hoje, não temos mais o Beit HaMikdash, nem o primeiro, nem o segundo. Estamos esperando a qualquer momento a construção do terceiro templo. Mas hoje nós também temos um local sagrado. Um local mais sagrado, que é a sinagoga. A sinagoga é chamado um Mikdash Me'at, um santuário pequeno. Cada cidade, cada local tem a sua sinagoga, ou a casa de estudos, uma estivá, uma escola de Torá. Ali é um local onde que Deus ele habita, onde que Deus está revelado. E na nossa vida também. Na minha vida, eu tenho a minha alma sagrada. Meu Nefesh Elokit, minha alma divina. Que ali é o local onde que Deus ele pode pairar e pode se revelar. Por isso que a frase que falamos antes é Ve'asuli Migdash, façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro deles, no plural. Porque dentro de cada pessoa e pessoa que ela tem esse local, essa conexão ímpar com Deus, é o local onde que ele pode e deve ter a presença divina de uma forma revelada. E no nosso povo em geral, existe a cabeça do povo. Sendo que a cabeça, o moach, o intelecto, é onde que paira e se revela esse chokhmah de Atzilut, esse nível tão elevado. Então a cabeça do povo, que é o Rebbe, que na nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, ele é a cabeça. Ele é o líder máximo. E ele é a pessoa que tem a conexão com o infinito, com a luz infinita de Deus. E ele consegue fazer essa intermediação da luz infinita de Deus para trazê-la dentro do mundo, para revelar a sabedoria de Deus, da Torá, das mitzvot, do amor e das bênçãos para dentro do mundo, para dentro de cada pessoa. E por isso que um Rebbe, um verdadeiro tzadik, um verdadeiro justo, ele consegue e ele faz milagres e dá bênçãos incríveis. Deu bênçãos e continua dando bênçãos. Apesar que fisicamente o Rebbe não se encontra aqui, mas o tzadik, fala o Zohar, fala a Kabbalah, um tzadik que falece, ele se encontra nesse mundo muito mais do que em vida. E o Rebbe continua dando bênçãos, o Rebbe continua abençoando, continua guiando e orientando as pessoas. Existem várias formas de você pedir uma brachá, uma bênção, uma orientação para o Rebbe.
Mas se você se conecta com o Rebbe, fazendo os estudos dos livros dele, você indo no túmulo dele, você escrevendo uma carta para o Rebbe, ou você acreditando nas bênçãos do Rebbe, isso é uma forma que você se conecta com a cabeça da geração. E quanto mais conectado você está, mais a presença divina vai pairar na sua vida. Mais milagres vão acontecer na sua vida. Depende de você. Existe uma opção de você escrever cartas para o Rebbe. E de abrir cartas. Abrir cartas. Já falei várias vezes isso. Abrir um livro que se chama Igrot Kodesh. Igrot Kodesh são as cartas sagradas do Rebbe. As cartas sagradas do Rebbe. Hoje vieram 2 pessoas escrever uma carta para o Rebbe. Uma pessoa que a esposa está com CA e ele estava bem preocupado. E ele escreveu uma carta pedindo uma brachá e ele colocou aleatoriamente dentro do livro. Ele foi lá, abriu o livro e colocou em qualquer página. Aqui, ó, como essa carta aqui. Colocou dentro do livro. E pediu para eu ler e traduzir a carta. A carta caiu, a carta que ele abriu era desse mês que estamos agora, do mês de Adar. Então já é chance de 1 em 12. E o dia que caiu era o dia de amanhã. Então a chance é praticamente 1 em 365 dias, ou 354 dias. E a carta falou da doença, falou da preocupação, falou da brachá, falou da cura, e deu várias orientações precisas para a pessoa que estava precisando. Depois de meia hora veio uma senhora escreveu uma carta, que está desesperada, está preocupada com a situação financeira da família, e o Rebbe inteiro, naquela carta que ela abriu também aleatoriamente, o Rebbe escreveu: eu vejo que você está muito depressiva, você está muito com uma amargura preta e com muita tristeza. E para você ter vitória nos problemas nos problemas financeiros, você precisa viver com alegria. E quanto mais alegria, mais vitória você vai ter, e a vitória vai ser mais breve. E a preocupação com a parnassá, com o sustento, com o dinheiro, esse que é o problema. Na hora que você não estiver preocupada, a bênção divina vai vir. E assim por diante. Amanhã vai vir uma outra pessoa abrir uma carta e eu virei carteiro. Mas de qualquer forma, o que eu quero falar com tudo isso? Eu quero falar que nós temos uma cabeça. Nós temos a cabeça da geração, que é o líder, que é o Rebbe da geração, que ele é aquele que nos orienta, que nos guia e que é o nosso connection com o infinito. Eu não consigo me conectar com o infinito. Mas Deus, ele colocou uma cabeça nesse mundo, um líder judaico que abençoa a todos e a todas, em qualquer momento, em qualquer situação, judeu ou não judeu, religioso ou não religioso, você se conectando, pedindo essa bênção para o Rebbe, essa brachá para o Rebbe, ele te abençoa. E é incrível como que isso acontece. E aqui tem uma história interessantíssima de uma menina que certa vez ela passou numa audiência no quarto do Rebbe, e essa menina, ela vira para o Rebbe, ela fala: Rebbe, eu não acredito em milagres. Como funciona essa questão que um tzadik, que um Rebbe, que um grande santo do povo judeu pode fazer milagres e maravilhas? E o Rebbe virou para ela e falou: olha, provavelmente está querendo dizer os milagres do Baal Shem Tov e dos grandes tzadikim. Ela falou: sim. Na verdade, ela estava querendo perguntar os milagres que o Rebbe fez, tantos e tantos milagres que o Rebbe fez e continua fazendo. Mas ela falou, e o Rebbe, na humildade dele, ele atribuiu os milagres lá para o passado, para o Baal Shem Tov. Então o Rebbe vira para ela e pergunta: me fala uma coisa, você acredita em Deus? Ela falou: sim. Você acredita que Deus, ele é o criador do universo? Ela falou: sim. Você acredita que antes da criação do mundo limitado, Deus, a luz de Deus era infinita?
Ela falou, sim. Você acredita que Deus nos outorgou a Torá? Ela falou, positivo. E você acredita que a Torá é infinita, é ilimitada? Ela falou, não entendi a sua pergunta. E o Rebbe explicou o seguinte, a Torá, ela é atemporal e é ilimitada, ela não está atrelada e presa ao mundo, ao tempo e ao espaço. A Torá é para todos os tempos, como Deus é infinito, a Torá também é infinita. E ela falou, realmente, eu acredito que não faz diferença onde que a pessoa se encontra, a Torá é sempre uma lição e uma mensagem, uma conexão para a nossa vida. Então o Rebbe falou, isso que é um tzadik, isso que é um líder máximo, um justo, um santo do povo judeu. O tzadik, a vida dele é a Torá, o estudo da Torá. Ele está totalmente mergulhado e conectado com a Torá. E eles cumprem e acreditam e seguem e estudam a Torá nos mínimos detalhes. Então, por isso, eles têm a força da Torá. Com a força da Torá, eles têm a força do infinito, de fazer milagres malucos, milagres fora da natureza, milagres fora do tempo e da normalidade. O médico falou X e o Rebbe dá uma brachá que nada aconteça. A natureza disse que ia acontecer tal coisa, tal desastre, e o Rebbe abençoou que nada iria acontecer. Conta uma história que meu pai sempre conta, que muitos furacões sempre passaram pela Flórida. E nos anos, acho que no começo da década de 90, havia um furacão muito forte que ia passar na Flórida, e todos estavam desesperados, e milhares e milhões de pessoas foram embora da Flórida. E o Rebbe falou que o furacão não iria passar na Flórida. O Rebbe, em Nova York, ele anunciou que o furacão não iria passar na Flórida e que nem precisavam se proteger e se empacotar as coisas e ir embora da Flórida. E todo mundo foi embora, menos os seguidores do Rebbe, os Hassidim de Chabad. E o que aconteceu? Nada. O furacão deu meia volta e não passou pela Flórida. Como que o Rebbe sabia disso? Na Guerra do Golfo, o Rebbe anunciou os milagres que iriam acontecer. Na Guerra dos 6 Dias, o Rebbe anunciou antes dos milagres que iriam acontecer. Na Guerra de Yom Kippur, o Rebbe anunciou antes dos milagres que iriam acontecer. Como que ele sabia de tudo isso? Porque o Rebbe é a cabeça da geração, é o líder máximo da geração. Então ele tem uma conexão ímpar com a Torá, então ele consegue, na verdade, influenciar, iluminar o mundo, e aqueles que estão seguindo, que estão conectados com ele, eles podem realmente, eles podem estar iluminados dessa forma máxima. Então essa que é a ideia que o Alter Rebbe aqui nos ensina no Tânia, que todo o propósito é de você pegar a santidade máxima de Deus e trazer para dentro do mundo físico e material, para que tenhamos a Shekhinah, a presença divina revelado dentro da minha alma, dentro do mundo físico, dentro da natureza, e você conseguir visualizar. E esse que é o nosso trabalho, que estamos aqui nesse exílio há 2 milênios, sem o templo, sem a presença divina revelada. Por que estamos aqui? Porque estamos trabalhando e refinando o mundo e elevando o mundo, cada um no seu lugar, da sua forma, da sua maneira. Ele tem que transformar o mundo para que esse mundo seja um lugar digno, um lugar que possa ter a revelação e a presença divina de uma forma revelada, que isso vai ser na revelação do Mashiach, na construção do terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, que isso vai ser muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.